Bom dia! Mais um dia do Viva a Felicidade, 18 práticas positivas para o bem-estar. Hoje nós vamos convidar duas pessoas especiais aqui, vamos receber. Vamos esperar. Bom, para quem não está acompanhando, essa é a nossa nova série da Quarentena Positiva, a série Viva a Felicidade, 18 dias de práticas positivas para o bem-estar. Oi, Nath! Que linda! Tudo bom? Onde a gente vai abordar os elementos do PERMA V, que são os elementos, segundo Martin Seligman, da Psicologia Positiva, que promove o bem-estar. Ontem a gente abordou o tema emoções positivas, hoje é engajamento com criatividade. Nath vai gostar hoje. Reinaldo chegou, nosso segundo convidado. E o outro tema é poesia salva, com o Diego Costa, com o Reinaldo Paiva. Então a criatividade é com o Diego Costa. Bom dia, Carol. Tudo bom? Diego já chegou. Oi, Ellen. Bom dia. E aí? Tá para você, tá para você. Tá bom o som para vocês? Não tá travando, que a minha internet tava meio ruim ontem, não era minha, na verdade era do convidado. Bom dia! Que delícia! A Ellen também vai participar um dia aqui comigo. Então, para quem está chegando agora, acho que todo mundo já está familiarizado aí, que a gente está com essa série bem legal, 18 dias de práticas positivas para o bem-estar. Hoje a gente vai trabalhar o elemento engajamento do PERMA V e vamos fazer aí o Dieguito entrar. Vamos convidar o Diego. Aprender para desaprender com criatividade. Cadê o Dieguito? O Diego vai estar no penal. Ver se vai dar certo hoje. Ah, Olá, Dieguito, sim. tudo Tá me bom, escutando amore? bem? Tô Tudo bem? super, tá Acho ótimo. que tá dando para visualizar, né? Tranquilo. Escuta, esqueci de te dar parabéns ontem. A Ellen tá falando aqui. Obrigado. Parabéns! Ah, meu Um Deus novo do ciclo se céu. inicia. Passou batido, meu Deus do céu. Novo ciclo. Imagina. Aceito Parabéns. muito de coração. Obrigado. Depois eu te ligo. Tá Você tá bom. na sala da Ellen aí. E aí, Beijo, amado? Eli. Uhum. Eu O estou um que que pouco temos? longe, eu não estou conseguindo ler, mas você está me escutando bem? Eu estou te escutando e estou conseguindo ver. Você consegue ficar um pouco pro lado direito, Diego? Não, o outro lado. Ficar Aqui? mais assim, é por causa dos comentários. Não, não, não precisa vir para frente. Ficar Ah, para cá. entendi, por causa dos comentários. Isso. Tá, aham, Daí fica sim, melhor, tá? beleza. Beleza? Você quer que deixe os comentários e que eu tire? Ah, deixa os comentários. Só que daí vai me monitorando, porque eu não estou conseguindo ler aqui, eu estou um pouco longe. Não, pode deixar que eu leio aqui, tá? Tá Então, o legal. Diego é parceiro, amigo, irmão, e eu esqueci do aniversário do irmão, que coisa feia. É um Imagina, querido tudo que eu já. amo de paixão. A gente tem várias parcerias aí, né, Diego? Ele é Muitas. designer, dono do Penal Coworking. Penal tem um outro nome aí, mas enfim, se apresente aí e diga que você vai trazer para nós. Legal, sim. Bem, eu sou gestor aqui do espaço de criatividade e coworking, o Penal Creative. Então, é um espaço, quem já passou por aqui sabe que é um espaço bem diferente, ele é um pouco inspirador, né? Então, a gente tem área de produção de vídeo, tem área maker para fazer protótipos, tem alguns jardins bacanas aqui também, e a gente tem um lado inspiracional, até mesmo no nosso nome tem um pouco de propósito, né? Como que é Uhum. isso? O penal, ele é um estojo para guardar as penas, as antigas canetas, né? Por isso que vem penal.
e a gente brinca que as penas que já voaram nos ares da criatividade, agora nas mãos de suas realizações. E assim me fez esse convite para trabalhar um pouco de engajamento. Eu pensei em tocar ele de uma maneira diferente, daí você vai me ajudando, sim, para Tá. conversar sobre a desaprendizagem, algo assim como que a gente vai falar de engajamento que está tão tocado, mas às vezes eu preciso desaprender um conteúdo, um olhar, um sentido da vida, como eu toco a minha mente para poder aí sim, né, abrir as portas do engajamento genuíno, do fluxo, do meu propósito e assim por diante. Então eu resolvi assim brincando um passo atrás para poder olhar isso, né? Assim, você me libera? Gostaria de comentar alguma coisa? Posso citar um Duas exemplo? coisas que eu quero comentar de você começar. Uma é que a Ellen falou aqui que você foi nosso cupido. Foi. Foi, né? E a Verdade. outra Foi é muito legal. falar para o pessoal que o penal é um espaço assim de pura inspiração e criatividade, é uma delícia. A gente fez a última versão aí da formação Nano Degree lá, é muito gostoso. Cada lugar que você passa ali é inspirador, muito bom. Então vamos lá, É, e pode é legal começar que a aqui o liberar. que se faz... Legal, obrigado, sim. Aqui o que se faz são as pessoas, né? Então, daí você vai me regulando o tempo, tá? A gente Tá, também você vai tem batendo até uma as bola. 9, tá? Tem vinte e Tá, três minutos. Não, beleza. Eu não tô com o relógio aqui apontado, então vai me dando os sinais. 2 minutos, tá? tá bom. Obrigado. Eu gosto assim da palavra desaprender, mas se a gente vai lá no dicionário, ela não condiz realmente na essência da palavra. Desaprendizagem é um item muito importante, só que ele é citado como esquecer ou deixar de saber. Porém, se a gente coloca no contexto de profundidade, desaprender, ele conota algo que você aprendeu, você acha correto, você está enraizado com valores muito fortes dentro de você, e isso começa a passar, se transforma em algo que você tem que deixar. O correto não é mais correto. Então, ele muda o contexto, muda o dia, e você caminha para a desaprendizagem, para deixar aquilo que era tão correto, tão certo, não ser mais certo assim. Então, é muito fácil citar exemplos quando a gente caminha pelo tempo. Até mesmo a educação dos filhos. Você olha assim, era tão comum levar um tapa na bunda por causa se fez alguma coisa errada para correção. Os nossos, por exemplo, eu consigo assim olhar nos nossos avós, no contexto de pessoas que eu conheço da minha realidade, era muito comum todo mundo levar um tapa na bunda, né? Hoje em dia isso já é algo que aconteceu uma desaprendizagem. Até mesmo para os antigos é mais difícil às vezes ficar com os netos, né? Tem muitos avós que conseguiram desaprender, olhar a educação de uma maneira diferente e achar inconcebível isso, que é o caso dos meus pais. Eles acham inconcebível bater nos netos. Mas eu já levei umas palmadas, então é normal isso, né? E tem um exemplo muito forte que eu gostaria de trazer, que é de um cara chamado Aristóteles, né? O Aristóteles, ele trouxe um conhecimento de biologia para a humanidade de uma maneira incrível. Ele começou a falar, até mesmo a ciência moderna foi baseada nos estudos de Aristóteles. Ele criou uma metodologia para que se fosse estudado qualquer coisa. E essa metodologia foi a base científica até a iluminação, em 1600. Então, de zero, um pouco antes de Cristo, até 1600, foi a base de estudo científico, foi o que Aristóteles deixou claro, que ele raigou, puxou Sócrates, puxou Platão, que era o professor dele, traduziu isso, mas é muito interessante que isso foi carregando ao longo dos tempos. E ele era tão... Aí que entra a essência, ele era tão conectado com a verdade dele, ele vibrava tão forte naquilo que ele acreditava, que ele começou a incomodar muita gente, porque ele começou a questionar
os deuses, começou a questionar as ações que aconteciam, justamente para as pessoas poderem entrar num caminho de reflexão e desaprender algo que eles já estavam carregando como correto há muitas gerações. E ele começou a incomodar algumas pessoas mais políticas, mais politizadas, um pouco mais um pouco mais fortes na escala hierárquica, e eles chamaram Aristóteles, porém, eles gostavam muito de Aristóteles, eles chamaram Aristóteles, olha, Aristóteles, você vai ter que maneirar, não pode mais falar isso, né? E Aristóteles continuou falando, daí eles chamaram e fizeram uma corretiva um pouco mais agressiva, colocaram ele preso, ele saiu, continuou afirmando, não voltou atrás e condenaram então ele à morte. E achando que condenando à morte, realmente, condenando à morte, o Aristóteles ia parar com isso tudo, ele ia refinar, ele ia acalmar um pouco, e ele, diante da corte, comunicou à mulher dele, a esposa, que não, olha, desculpe, minha esposa, eu vou ter que deixar minha vida aqui, eu te amo muito, mas eu não posso negar a minha verdade. E assim aconteceu. Então, diante do tribunal, ele falou que realmente não ia deixar aquele contexto, acabar aquela verdade, morrer, e dentro dessa essência ele ia permanecer defendendo o que ele acreditava. E nisso ele foi condenado à morte, tomou veneno e morreu, né? Então, olha a coragem de defender a própria verdade. Isso é uma fonte incrível de entender aonde que quem que tem que desaprender o quê, né? Então, ele foi muito fiel ao que ele acreditava. Então, essa parte de essência, ela carrega muito quando você toca o teu próprio ser. Então, tem muitos meios de tocar o teu próprio ser. Com meditação, com atividades criativas, entrando no fluxo, você pintando, conotando pessoas, fazendo poesia, brincando, interagindo com as pessoas. Então, isso daí te deixa uma pessoa um pouco mais inspirada e conecta para você se moldar na tua verdade, falar com ela e desaprender é justamente um caminho que você exige uma reflexão. Então, eu queria trazer assim um caminho de reflexão muito bacana, que é um exame de consciência, vamos dizer assim. Eu gostaria de convidar, né, se você puder compartilhar comigo assim esse exercício. Daí, eu acho que dá uns 5 minutinhos, é bem fácil. Legal. Eu não vou nem pedir para fechar os olhos, mas é legal, assim, com os olhos fechados, no final do dia, né? Eu aprendi esse exercício com o Andarilho, mas eu acho ele fantástico, então eu acho que a gente sempre pode estar aberto para aprender em todos os contextos, né? E ele me perguntou, olha, Diego, o nome dele era Nelson, Diego, o que é exame de consciência? Eu falei, olha, Nelson, quando a pessoa examina o que ela fez e reflete sobre isso. Daí ele colocou o dedo assim, falou, todos os dias antes de dormir, com todas as pessoas que você conversou. Então, antes de chegar, como que você estava, antes de chegar a conversar com ela, como você estava, e depois de conversar com ela, como você saiu. Se puder, agradeça a conversa que vocês tiveram. E se puder, faça um desejo positivo para essa pessoa. Então, e isso, quando você faz durante um tempo, se torna uma ferramenta poderosíssima. Porque ela, digamos, transforma o teu desaprender. Você começa a olhar o que você pode desaprender de melhor. Né? E esse contexto de reflexão faz isso. Então, eu gostaria que vocês agora pudessem fazer esse exercício, pode ser com o olho aberto mesmo, mas pensassem na primeira pessoa que ontem vocês conversaram. Vocês conseguem lembrar? Ontem, quando vocês acordaram, se foi por WhatsApp, se foi mesmo falado com uma pessoa? Quando a gente acordou ontem. Ontem, Tá. exatamente. Então, deixa eu só repetir o exercício para quem chegou agora. Para pensar na primeira pessoa que você acordou ontem. A primeira pessoa que você pensou, ou que você conversou logo que você acordou ontem.
Então né? você interagiu, né? A primeira pessoa que você Ninguém interagiu pode ser por WhatsApp, porque nessa. pode, Tá, pode ser por WhatsApp também. E, tá. e se torna um meio muito complexo aqui no nosso contexto do dia a dia. A gente vira realmente um bolo de interação. Mas é Uhum. muito interessante a gente passar pelas pessoas que a gente interagiu. E a primeira pessoa que você interagiu ontem, como que você estava antes de interagir com ela e como que você ficou depois? Consegue lembrar, assim? O que vocês Consigo, interagiram? consigo. Conversei com o Fernando ontem, 5:30 da manhã. Ai, que legal! Eu É, aposto com certeza que você saiu melhor ainda do que você tá, claro, né? começou e do que você saiu, né? E Aham. se você junta isso com todas as pessoas, você começa a ter um panorama no final do teu dia, digamos, quando você faz o exame passando pessoas a pessoas, você faz algo muito poderoso. E o que você poderia pensar para o Fernando dessa conversa que vocês tiveram? Eu tenho liberdade para falar porque eu sei que vocês tiveram uma conversa boa e também eu sei, né, que foi um contexto bacana. Posso perguntar? Pode, mas eu quero entender melhor essa pergunta. Como que eu podia pensar? O que eu tirei da conversa? Por exemplo, pense no que você estava sentindo. Tenta remeter ao teu sentimento. Quando você Uhum. entrou na conversa, se você tivesse alguma resolução, alguma expectativa, o que vocês conversaram e como que você saiu dessa conversa. Com Tá, na verdade a gente esperançosa, com ficou, na verdade a positividade. gente ficou se passando mensagem de voz, então não foi bem uma conversa, não sei se vale isso. Vale, 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 vale. Tá tranquila, fico animada, né? Quando ele me manda mensagem, daí já respondi assim que eu acordei, lá são 5 horas a mais. Então lá já era meio da manhã, final da manhã quase. E estava animada e saí energizada. Tudo de E daí, bom. o que você pode imaginar para o Fernando como projeção, assim, desejar para ele? Ah, eu inclusive desejei. É, eu acho deixa eu ver uma forma que eu posso falar aqui, né? É, desejei abertura de caminhos. Olha. E engraçado que isso daí até mesmo você ficou tocada agora por lembrar, né? Para ver essa Uhum, conexão que existe com a lembrança desse exame de consciência. No começo é muito difícil fazer com todas as pessoas, ele é um pouco trabalhoso. Mas depois de 3, 4 dias, ele acaba virando automático. E isso é um caminho que libera você para você refletir sobre o que você está fazendo. Puxa, esse caminho, essa maneira que eu penso realmente está correta com esse contexto? Então, o contexto se transforma em humanidade e esse contexto transformado, ele faz você remeter a um deixar fluir. Você deixa isso solto, né? Daí você abre o campo para aprender. E é muito fácil, digamos, dar um exemplo de abrir o campo para aprender. Porque no nosso dia a dia, a gente fica preso a um contexto chamado raiz da geografia. A raiz da geografia é onde que você está, é o teu círculo de amizades, é o teu círculo familiar. Então, existe tudo está enraizado num padrão mental que você já vive, num padrão que você já reaciona. E quando você sai desse contexto, por isso que viajar é muito bom. Não existe, não existe uma raiz de geografia, digamos, conotada na tua mente ou prendendo algo que você tem um padrão já pré-estabelecido de como pensar, como reagir e assim por diante. Você sai para um contexto totalmente livre, totalmente diferente e você está aberto. É um campo totalmente aberto. Daí você não precisa nem reaprender. Você uhum, só precisa aprender. Né? É um campo totalmente mágico. Então, quando você se toca com uma nova cultura, você fala: meu Deus, eles se cumprimentam. Hoje em dia, até mesmo você leva susto. Nossa, eles estão se cumprimentando, abraçando, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Mas eles se cumprimentam de uma maneira diferente. Olha, ele fala gritando com a esposa e a esposa vai lá e abraça ele. Daí você começa a ver padrões culturais e tanto de comida, de reações,
da onde que você toca, que você começa a liberar a tua essência pura. Você toca ela, pode falar assim. Não, o que você está me falando traz um pouco da importância da curiosidade, né? De você desenvolver um olhar curioso para as situações e para as pessoas, para se abrir para esse aprendizado. Isso? Sim, a curiosidade é fantástica, ela é muito importante. Quando você, digamos, está enraizado, eu não sei se acontece com você, né? Em viagens, em campos diferentes, isso é tão natural, você olhar com o olhar de observador como se fosse de um ser que não pertence àquele mundo, né? Então tudo é Uhum. novidade. Então parece que a vida vivida é mais vivida, porque você está aberto e aprendendo o tempo todo com todas as novidades. Você não está mais olhando aquele campo como se fosse, olha, o meu dia a dia, a rotina, como se fosse daqui. E que é e a fonte aí que entra justamente a fonte desse campo que eu gostaria de conversar. Quando você está com essa essência ligada, com essa fonte ligada, engajamento. Você consegue tocar no ser mais puro seu, que é na tua essência. Quando você está conectado com ela, você tem um engajamento natural, a tua vontade é natural. Você não faz Uhum. nada muito obrigado, você faz isso com a pureza do teu engajamento pleno. E é isso, que é esse exercício que a gente tem que fazer no micro do dia a dia, né? Você desaprender, libertar, reaprender, deixar o campo aberto, tocar na essência, daí olhar, aí sim, o que você fizer é principal, é importante. Eu quero fazer isso com prioridade porque eu estou fazendo o mais importante antes, porque eu toquei na minha essência, eu sei que é isso que eu devo fazer. E aí, o que vem? Vem um respeito muito grande. Eu respeito a mim mesmo. Daí aí entra aquele lance de amor próprio, que é muito gostoso, Vem porque eu tudo tô. junto, né? Vem tudo junto, porque as pessoas falam, não, você tem que ser assim, você tem que não fazer, todo mundo julgando, apontando, daí você, com amor próprio, não, eu tô, obrigado, muito obrigado, eu vou fazer isso daqui. Mas valeu, Uhum. eu sei que você quer me ajudar, tudo bem. É Aceitar esse também, campo. né, Diego, porque a gente fala bastante aqui, né, do quanto que o outro fala nos coloca medo, insegurança, né, porque a gente vai fazer. E quando você tem essa certeza dentro de você, que você, né, você tá num caminho assim que pulsa ali teu coração e que você tá super engajado, você aceita, colhe aquilo, mas aquilo não te afeta, né? Exato. Você cria uma barreira natural de verdade, parece, né? Uhum, Você não uhum. precisa nem esconder aquilo que você está fazendo. Aquilo está fazendo de uma maneira tão pura, porque ele está de acordo com aquilo que você está vivendo. Você está E, trazendo um pouco aí do significado também, que é um outro elemento do PERMA que a gente vai trabalhar aqui, né? Porque precisa fazer sentido, né? Para você se exato. engajar e para você defender essa. E uma coisa que eu estou pensando, você monta não, né? Você vive, você escolhe a tua verdade a partir da tua essência. Aí tem um momento que você precisa se desapegar dessa verdade também, né? Que as verdades não são Exato. para sempre, né? Exato. Esse é o campo assim da gente desaprender o tempo inteiro, porque Uhum. a tua verdade, o teu propósito, ele vai durar até essa verdade fazer sentido. Quando ela não fizer mais sentido, ela vai acender outro caminho, outro campo, né, para que isso seja guiado, trilhado. E a consciência é um dos caminhos mais fantásticos para que isso aconteça, porque quando você coloca a consciência na empatia com outras pessoas, a tua consciência, no teu trilhar onde você passou, a tua consciência ela começa a viajar no tempo energeticamente e a transformar esse contexto em conclusões para o teu agora, para o teu contexto atual. Por isso que, digamos, existe o caminho quântico físico e o caminho quântico de consciência, porque a consciência ela pode estar em qualquer lugar. Você pode levar ela para uma conversa e você está conectado com aquela conversa. E, ao mesmo tempo, agora existe justamente esse acreditar, essa verdade, mas na minha verdade, você está vivendo aquela conversa
naquele tempo, naquele momento, se você levou tua consciência para lá. Então, tua consciência ela tem o poder de viajar até no futuro. Você pode imaginar uma conversa futura inteira. Eu tenho relatos assim muito legais de pessoas que tiveram déjà vus, não foi de relance, mas foram de horas, déjà vus passando durante horas, porque já tiveram essa conversa no futuro de alguma forma em alguma projeção. Isso se transformou. E eu acredito, né? Então é uma verdade, é uma fé. Isso daí é bem uma coisa natural. Para você, né? Deixa eu te Exato. falar, nós temos aqui 3 minutos e pouquinho, Legal. tá? O que que a gente Então, podia fazer para encerrar, de repente, até alguma coisa para as pessoas fazerem agora em casa? eu acho que esse exercício de exame de consciência é fantástico. Tomara assim que isso tenha sido palpável, né, para se fazer. Legal. Eu imagino assim que toda fonte de concentração e relaxamento, a gente prestar atenção pelo menos uma vez ao dia e colocar a tua energia e teu pensamento em prestar atenção no teu respirar, uma simplicidade. Nossa, eu tô respirando. Presença, E, né? e colocar isso em presença é um caminho bacana assim para esse auto-engajamento. Legal. A gente Bacana, vai né? Assim, trazer o Mindfulness na quinta-feira com o Edson. Vamos fazer uma prática de mindfulness e eu acho que conecta tudo, né? Tá tudo muito conectado, né? Porque quando você está sim, presente, você está perceptivo, você não está julgando, você está curioso, você consegue descobrir, né, essa verdade dentro. E eu gostei bastante do exercício também, exercício bem simples, né? Não sei se o pessoal captou aí. Pessoas que estão aí, que estavam desde o início, fizeram o exercício, fez sentido, não fez, querem perguntar. Dieguito e tá aí ainda. tem uma coisa muito bacana assim que eu vejo nesse campo, porque a gente se auto-engaja e tem muita coisa que trava às vezes, que é justamente esses julgamentos, né? Uhum. E, e tem uma barreira que às vezes se cria com esse campo de julgar, né? Quando você ou é isso ou é aquilo. Mas muitas vezes as duas verdades coexistem. E ter esse respeito para ela coexistir, ela é isso para você e faz sentido, eu respeito, e é isso para mim. E faz meu sentido Uhum. e eu respeito. Eu acho assim, ela precisa de um respeito para coexistir a humanidade dentro da gente, né? E isso no meu ponto de vista, é ponderar. É quando você entende a outra verdade e não é a sua, mas respeita ela. Então você pondera que pode ser verdade ou está no caminho da verdade dele, mas você tem o seu caminho para trilhar. É mais ou menos isso, sim. Muito bom, adorei, adorei, porque é isso, né? Eu também. Criatividade a gente sempre fala que a gente precisa desapegar, né, das verdades, das coisas, e foi bem o que você trouxe, né? Para poder ampliar nosso repertório, para poder enxergar outras coisas, né? Que a gente fica muito no nosso mundinho, e às vezes o nosso mundinho não é a verdade para nós, né? Não faz Sim, sentido, mas a gente fica insistindo naquele mundinho, né? E aí você traz, de repente, uma coisa para você ampliar um pouco. Eu adorei. O Reinaldo eu aqui também também. gostou. E eu vou ter que ter Obrigado. tirado aqui, Dieguito. Então, quem Não, quiser, faz parte do mundo, né? A gente vai passando com os tempos que a gente pode ter e assim vamos caminhando. o que que Legal. você quer, deixa aí o que que você está fazendo, o que que o pessoal pode te procurar para quê. A gente tem um espaço aqui bem bacana. Eu coloquei É o Curitiba o espaço espaço. como o espaço é em Curitiba, é um espaço de coworking e a gente viu uma oportunidade também de ajudar o empreendedorismo. Então a gente está cedendo até o final do ano planos de 25 horas grátis para quem quiser trabalhar com internet, café, coworking, sala de reunião.
Então, é só chegar aqui no Penal, fazer o cadastro. A gente está próximo ao Museu do Olho. Então, eu acho bacana. Eu até estou concedendo umas conversas de consultoria de transformação digital. Se quiser olhar isso em conjunto, a gente topa, né? Porque todo mundo precisa se dar as mãos nesse momento para poder crescer e poder imaginar outros negócios. Muito bom, hein? Pô, Muito como é que você vai bacana. ganhar dinheiro? Eu não sei, mas adorei a iniciativa. Eu vejo que a gente, se tem a oportunidade de ajudar, tem que aproveitar Ó, essa oportunidade de muito ajudar. bom. Obrigada, Legal. Dieguito. A Márcia Valeu. aqui, Diego, que legal te ver, Márcia Morini. A Ô, Isabelle Marcia, gostou do beijo. exercício, disse que foi válido. Então, beijo. Vou te tirar e vou Tá colocar o bom. Reinaldo aqui. Beijo, obrigada, Valeu. amor. Tchau. Obrigado, beijo. Bom, gente. Ai, vizinho, Márcia, que legal. Então, o Diego trouxe aí uma prática de criatividade, e não só a prática, mas também o pensar, né, sobre a criatividade para despertar isso aí, que a criatividade gera engajamento, que é o segundo elemento do PERMA V, que a gente está praticando aqui. E o nosso segundo convidado é o Reinaldo Paiva, que vai fazer um momento poesia aqui. O Reinaldo, na verdade, ele vai trazer um tema em que ele se sente engajado e a gente vai ver como que isso funciona aí. Oi, Oi, Cíntia. tudo bem? Tudo bom e você? Estamos Tudo, aqui você está postos, né? virando meu sócio aqui já nas lives, É, de né? tanto que você apareceu já. É verdade, é verdade. E aí, Eu sou quase o preparado avatar para seu já. divertido. A versão Então, preparado masculina. para o momento delícia? Vamos para um momento delícia. Reinaldo, antes de falar, eu Aham. queria. Eu sei que você já se apresentou várias vezes aqui, mas tem gente que não te conhece, então eu queria que você se apresentasse rapidinho. Eu quero que você Tá, fale a conexão entre o que você vai fazer e o engajamento, e tá bom, aí tá bom. toca o bar. Então vou começar com poesia. Já que o meu tema é poesia, e poesia para mim é salvadora, poesia para mim me centra, poesia para mim faz eu me engajar cada vez mais com a vida e com as minhas questões. Então, quero dizer aqui o seguinte: aqui estou eu, que nada mais sou do que tu, o espírito do todo a que nos transformamos a cada dia. E tudo isso, Cíntia, pela razão de que precisamos juntos viver e sermos uma só coisa nessa transformação a que nos submetemos. Tu te confundes comigo porque és fruto de mim na nossa relação. E eu de ti. Tu me transformas, Cíntia, e eu a ti na nossa relação. Beijo, querido. Ai, que lindo! Bertolt Brecht, um poeta sensacional, guerreiro, revolucionário, engajado politicamente, que cantou as dores e as diferenças e as delícias e as maravilhas da gente ser engajado com a vida, engajado com a política e mudar o mundo. Ele viveu num período entre os pós-guerras, viveu num período bem negro na sociedade europeia, de fascismo e tal, e lutou até o fim da sua vida pela democracia e por uma vida plena entre as pessoas. Poeta engajado ele, poeta engajado. Eu sou Muito bom. Reinaldo Paiva, eu sou psicólogo de formação, fiz o curso de formação com a Cíntia e o Fernando. Né? Você falou do Fernando, fiquei morrendo de saudades dele Saudades, né? agora há pouco. Eu fiz o curso de formação no Nano The Green, Psicologia Positiva, e desde então venho me atrevendo a fazer umas coisas dessas, assim, a falar um pouco mais de mim, a falar um pouco mais das coisas que me deixam feliz, que me fazem bem, e multiplicar isso pelo mundo. Né? E estou aqui, Muito bom. aceitei o convite para falar um pouco de poesia, de literatura e o quanto ela é importante na minha vida. Né? Livros, para mim, Cíntia, são uma espécie de portais para outros mundos.
Adorei o Diego falar de Sócrates, de Platão, da filosofia. Filosofia é uma coisa que amplia demais a mente da gente, abre caminhos para a gente enxergar o mundo de modo diferente. É nesse sentido que eu costumo dizer que literatura salva a mim, e poesia me salva, às vezes, até de mim mesmo, das minhas confusões, das minhas emoções mais perturbadoras. Poesia é a linguagem da emoção, né? Poesia é traduzir a alma em palavras, em versos, rimados, ritmados, que é bem a cara das emoções que a gente sente, né? Estão dizendo que você parece o Paulo Coelho aqui. Eu pareço o Paulo Coelho, eu não tenho problema nenhum, adoro o Paulo Coelho, leio suas obras, ele é um autor meio proscrito, as pessoas amam ou odeiam, muita gente fala mal dele. Na verdade, Paulo Coelho é um dos mais bem-sucedidos autores brasileiros. Os livros de Paulo Coelho foram traduzidos para mais de 100 línguas e países diferentes. Os livros do Paulo Coelho são os livros mais vendidos do Brasil, no mundo inteiro. Ele desbanca Machado de Assis, desbanca autores clássicos brasileiros. Ele é uma história de sucesso como escritor. Se as pessoas gostam ou não do que ele escreve é outra questão. Mas que ele é uma história de sucesso na literatura brasileira, ele é sim. Né? Então, assim, livros fazem parte da minha vida, né? Eu quero até aproveitar para mostrar um pouquinho aqui, ó. Eu, na minha casa nova, criei espaços para meus livros. Deixa eu tirar os comentários para o pessoal ver melhor. Meus livros, olha. Na minha casa, eu criei vários espaços para meus livros. Livros são meus eternos companheiros, assim, o divisor de paredes tem livros. Eu tenho livros praticamente por todos os ambientes onde eu estou. Eu adoro livros. Eu tenho amor ao aprendizado, Cíntia, em alto nível nas minhas forças de caráter. Eu sou daqueles que, onde quer que eu vá, eu levo um livro embaixo do braço, eu levo um livro assim do lado do peito, eu tenho livro dentro do meu carro, eu tenho livro dentro da minha mochila, eu tenho livro na cabeceira da minha cama. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu lembro de trechos de livros, de personagens de livros, de poesia. O meu perfil no Instagram, eu sempre escrevo coisas que eu vivo, que eu experimento, que eu sinto e conecto com livros, com personagens ou com poesia. Eu tenho me atrevido bastante no Instagram a escrever, a tentar racionalizar e escrever, estruturar o que sinto, o que penso, o que vivo. E isso tem me feito muito, mas muito bem. Então, livros, poesia, literatura sempre fizeram parte, até onde eu me lembro da minha existência. Eu leio desde que sou muito jovem. E é um hábito que me faz realmente muito bem. E me ajuda a eu me engajar com a minha própria existência, sabe? Me faz com que eu dê significado à minha vida, assim. Personagens são incríveis. Ao ler, eu consigo viver vidas que jamais eu vou viver, por exemplo. Isso é muito bom. Eu gosto de diversidade, gosto de outros mundos, né? O Diego falou agora há pouco de viagens, de colocar em outras perspectivas, em outra cultura. Uma maneira de você viajar sem sair da sua própria casa é você ler. Porque ao ler você mergulha na mente de um autor que pensa diferente de você, você mergulha em histórias de personagens que estão vivendo dramas e situações diferentes de você. Você se identifica com eles, você repulsa alguns, você fica com ódio de outros. É como se você pudesse viver na criatividade, na imagem da mente, né? No mundo mental e até no mundo emocional, vidas que jamais você viveria na vida real. Então, ler é uma maneira de viver vidas muito diferentes, né? Muito maiores. Ler me amplia demais. Eu queria só fazer um parênteses aqui, né? Que muita gente não tem o hábito de leitura, né? Não. E o ler, eu acho que automaticamente ele engaja, né, Reinaldo? Super. Não tem como, assim, você pegar uma leitura e você ir e começar a ler e ficar ali preso naquilo, né, quando é interessante. Sim. Então, antes do ler, tem esse hábito, né, que muita gente não tem. E aí eu lembro que o Fernando fez uma técnica lá, que ele até passou para nós, né, de você ler
quantas páginas você quer ler nesse mês, ou pega um livro, divide o número de páginas por dia do mês e marca ali para você ler, para criar esse hábito, né? Ou então escolhe, vou ler uma página por dia, não sei o quê, porque realmente é uma... o Anderson tá aí, que legal. Sim. É uma atividade que engaja muito, né? Sim, Você muito. perde a noção, assim, quando você está envolvido. Perde a noção do tempo, você entra naquele estado, muitas vezes, de flow, de fluxo. Eu, às vezes, fico tão concentrado nas minhas leituras e com poesia, então, tão fortemente focado naquilo, que eu como que esqueço do mundo ao meu redor, me interiorizo demais, e é muito bom, né? O Anderson aqui está dizendo que está lendo Érico Veríssimo, autor sensacional. E ele expressa diferentes tipos de sentimentos ao longo da leitura. E a Márcia falou que você tem que escrever um livro. A sua conexão com o livro, com a vida, com a psicologia positiva. Você sabe que eu estou ensaiando isso, Cíntia. Meus textos são uma espécie de ensaio para eu escrever ensaios mesmo. Eu tenho um amigo que é literato, que ele escreve, ele é autor, e ele tem dito que o tipo de texto que eu escrevo, por exemplo, se parece com ensaios, e que eu talvez escrevesse, seria um bom autor de ensaios, assim, ou pequenas crônicas. E eu estou até me atrevendo a fazer isso, sabe? Quem acessar meu perfil lá no Instagram vai ver que eu tenho me atrevido. Eu sempre faço referência a autores, a personagens, a poetas, né? É uma maneira de eu me traduzir. O meu IG no Instagram, ele é confessional. Não é o IG técnico, é a minha pessoa que está lá. E aí quero falar Ferreira Goulart, que é um poeta maravilhoso brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu coisas belíssimas sobre isso, traduzir-se, né? Ele escreveu nos anos 80 um poema lindo chamado Traduzir-se, que foi musicado pelo Fagner. Fagner transformou em música e que foi o ícone de uma geração. A minha geração cantou muito essa música, que tem tudo a ver com o que a literatura e a poesia é para mim. Ela traduz externamente coisas que eu sinto internamente, que às vezes não consigo dar nomes. Então, quando eu falo que poesia ou literatura me salva, é porque consegue dar nomes e voz a coisas que eu sinto e que eu não consigo nominar. Então, Ferreira Goulart, no poema Traduzir-se, diz mais ou menos o seguinte: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim, Cíntia, é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. Ser a arte, traduzir-se, será? Eu acho que é. Traduzir a gente mesmo e o que sentimos, o que pensamos em palavras que são comunicáveis, expressas e compreensíveis pelos outros, para mim é uma arte. E a literatura faz isso muito bem, os autores fazem isso muito bem. Há alguns anos... Olha aí. Há alguns anos... Não, eu tô impressionada, Reinaldo. Quer dizer, impressionada eu não tô, porque eu já te conheço, mas é incrível, porque você passa da poesia à tua fala e a gente nem percebe, porque o tom é o mesmo, você consegue fazer essa conexão, essa coisa gostosa. Ai, que bom, Cíntia. Você sabe que no último texto que eu escrevi... O último texto que eu escrevi no Instagram, eu fiz uma análise de uma poesia que eu mandei para uma pessoa e que teve um retorno diferente do que eu imaginava, e eu fiz uma análise. E teve um amigo meu que escreveu lá dizendo que eu fiz, na verdade, naquele texto, uma poesia sobre a poesia. Então, um pouco disso que você falou. Talvez eu esteja virando poeta mesmo, de tanto ler poesia. Você não está virando. Mas eu ia dizer que há alguns anos eu li 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um clássico da literatura. E esse livro chegou num momento da minha vida onde eu estava muito afastado da minha família.
E 100 Anos de Solidão, o enredo, sem dar spoiler, fala de 100 anos da vida, da saga de uma família, dos Buendia, numa cidade fictícia chamada Macondo, que é linda demais. Então, convido as pessoas a ler. E esse livro, a leitura desse livro foi tão significativa e importante para mim que ela me fez resgatar a história dos meus antepassados. Ela me fez procurar na minha família, com as pessoas mais velhas, histórias antigas dos nossos antepassados de Portugal, da Itália, da Europa, da Espanha, que chegaram ao Brasil. Eu resgatei pessoas que há muito tempo eu não falava. Eu lembrei de gente que há muito tempo eu não via. Eu descobri pessoas dos meus antepassados que eu nem sequer supunha existir e conhecia. Eu descobri que tem gente de meus avós, de meus tataravós, que ainda vivem na Itália, em Portugal, e soube do endereço de alguns. Eu resgatei histórias de família que foram tão boas, isso me fez tão bem, que quando eu terminei de ler 100 Anos de Solidão, eu vivi uma espécie de luto literário. Eu fiquei durante uns 10 dias andando com o livro 100 Anos de Solidão, para baixo e para cima, junto comigo. Eu precisava olhar para ele, precisava pegar ele, precisava ficar com ele. Eu não consegui ler mais nada depois desses dias, de tão profunda que foi essa leitura e tão transformadora que ela foi para mim. Então, assim, literatura entra na minha vida de uma maneira que eu nem sei explicar como, sabe? Os livros, às vezes, me escolhem. Há 2 anos eu fiz uma mudança drástica também na minha vida em relação ao meu relacionamento, em relação ao até meu porte físico, a minha imagem para o mundo, as minhas crenças. E caiu na minha mão, eu era sócio da TAG, aquela clube de leitura que uma vez por mês você recebe livros de curadores na sua casa, livro surpresa. E naquele mês que eu tomei uma série de decisões e tive uma série de conversas difíceis e que eu programei toda uma mudança que hoje já está materializada, eu recebi um livro do Michael Cunningham chamado Uma Casa no Fim do Mundo. E esse livro, o enredo desse livro, fala de uma rede de relacionamentos que se desfazem e de uma vida que segue completamente diferente, inclusive com a mudança de casa. Há 2 meses eu mudei de casa e o livro fez tanto sentido na minha vida. E há 2 anos eu venho mudando meus relacionamentos e meu posicionamento. E o livro fez tanto sentido para mim que eu só posso dizer que esse livro chegou na minha vida no momento em que tinha que chegar por algum meio que eu não entendo qual é, mas aconteceu e fez muito significado. Então, literatura, para mim, tem essa coisa, assim, ela me permite que eu dê muito mais significado à minha vida. Eu sou muito grato a meus livros e à literatura. Sempre que posso, vou a livrarias, passo horas em livrarias e sempre que posso, eu tenho meus livros do lado, assim. Sabe por quê, Cíntia? Porque, como diz Fernando... Eu já sei por quê, já descobri por quê. Sabe por quê, Cíntia? Porque, como diz Fernando Pessoa, para a gente ser grande, a gente tem que ser inteiro. Nada teu exagera nem exclui. Sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, presença. Assim, a lua toda em cada lago brilha, porque alta ela vive. Porque eu sou, Cíntia, do tamanho do que vejo, do tamanho da minha mente, e não dos 1,75 m do tamanho da minha altura. Fernando Pessoa. Vastamente essa. O maior poeta de língua portuguesa de todos os tempos. Meu amigo fiel, que eu ando com ele para baixo para cima. Meu crush, como se fala modernamente. Ai, que ótimo. Gente, tem bastante comentário aqui. Literalmente me salva, sabe? Ó, a Márcia se emocionou com a poesia do Goulart. Aí ela diz também que quando ela leu O Tempo e o Vento, que o Anderson, acho que é esse que o Anderson estava lendo, ela se sentiu um outro personagem na saga maravilhosa do livro. Sim. O Tempo e o Vento é um Severina aqui está acompanhando a gente, diz que o dia dela é transformado quando ela está com a gente. Muito legal, Severina, obrigada.
Que linda, que linda. O Tempo e o Vento é uma obra incrível, é uma obra de formação de um Brasil que todos nós deveríamos conhecer. Muito mais, é uma obra de ficção baseada numa realidade, baseada em realidade, mas escrita por um escritor assim fascinante e de uma maneira muito lírica e poética. É a saga mesmo da formação de um Brasil, formação de um Estado, formação de uma nação, da nossa formação, né? Então, assim, é uma aula de história através da ficção. Então, assim, aquela história, né, que a arte imita a vida imita a arte, acho que, para mim, Reinaldo, arte e vida são a mesma coisa. São só faces diferentes da mesma realidade, né? A vida que a gente vive pode ser lírica, pode ser poética, pode ser fantasiosa. A fantasia que a gente lê na literatura pode representar, sim, a vida. Por exemplo, eu quando estou muito atormentado mesmo, principalmente atormentado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, assim, que eu estou com muita raiva, muita angústia, muita aflição, inevitável eu não lembrar de Raskolnikov, o personagem principal de Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um escritor que escreve psicologia profunda, sem ser psicólogo. Freud fala de Dostoiévski como tendo sido o maior psicólogo de todos os tempos, porque os personagens de Dostoiévski têm uma profundidade psicológica e Dostoiévski consegue descrever as emoções e os desdobramentos mentais das emoções transtornantes de uma maneira tão maravilhosa que nem o DSM escreve melhor. Então, quando eu estou muito atormentado, eu me sinto meio Raskolnikov, com aqueles dramas existenciais. Aí eu lembro de Crime e Castigo e eu me curo. Eu me curo porque eu me vejo fazendo muito drama. E eu falo, não, menos, Reinaldo, menos, sai dessa pira. E isso me ajuda a superar, sabe? Quando eu estou, por exemplo, muito surpreso, ou muito encantado, ou muito enfeitiçado com alguma coisa, inevitável eu não lembrar do Riobaldo, personagem de Grande Sertão Veredas, e na história daqueles jagunços, que é uma história maravilhosa, do Guimarães Rosa, um clássico brasileiro que todo mundo deveria ler também, que conta a história de uma região brasileira e de um grupo de pessoas que também lutavam pela vida, uma luta pela vida, assim, dramática e lindo, assim. E Riobaldo é um personagem que tem frases que Riobaldo solta que são pérolas, assim, explicam muito a vida, ajudam muito a gente a entender a vida e dar significado a ela. Então, quando eu estou surpreso, eu me sinto meio Riobaldo, assim. Aí eu me acho, assim, né? Eu me sinto um personagem de uma obra de ficção qualquer, assim, né? Mas as obras de ficção, não pode esquecer que as obras de ficção, o autor se inspira em alguma coisa real, né? Normalmente. Claro, né? Normalmente autores falam dos seus mundos internos, né? Ou das suas vivências, ou de vidas que eles gostariam de ter, ou de projetos que gostariam de ter, né? É preciso a gente separar sempre o autor da sua obra, né? Porque pese o fato de que a obra é parte do que passa no mundo interno do autor, o autor pode ter sua vida e suas convicções, e os personagens são criações, né? A gente falou de criatividade logo no começo. Personagens e o enredo de obras de literatura ou poesia são ficções, né? São criações da mente humana a respeito da vida, são produto de inquietações do autor. Escrever é terapêutico, na maior parte das vezes. Escrever é dar significado, escrever é engajar-se naquilo que você está sentindo, inclusive, né? Eu conheço vários autores que escrevem, que vivem da escrita, e a grande parte deles relata que escrever para eles é transbordar o que eles têm dentro, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? É dar significado àquilo que eles vivem, muitas vezes. E a poesia faz isso de uma maneira impressionante, né?
A Charlotte Brontë, que é uma escritora do século XVIII, inglesa, foi uma das primeiras mulheres que se atreveu a ser escritora, mas na época mulheres não podiam escrever, então ela escreveu com pseudônimos masculinos, aquelas histórias do universo feminino, né? Que as mulheres têm batalhas muito mais difíceis do que os homens no mundo, né? Na sociedade, historicamente. Tem um livro da Charlotte chamado Jane Eyre, que é uma história de desenvolvimento. Assim, a gente acompanha o personagem Jane Eyre desde quase o seu nascimento até o final da sua vida. São histórias de desenvolvimento. É um calhamaço enorme, de 600 páginas, é um livrão grande. Jane Eyre é uma das primeiras personagens femininas, é uma personagem feminina belíssima, determinada pra cacete. Então, quando eu me sinto determinado ou preciso de determinação, eu inevitavelmente me lembro de Jane Eyre e do seu enredo. E em muitos momentos da minha vida eu rezo para Jane Eyre. Ai, Jane, baixa aqui em mim porque eu estou precisando de um pouco de determinação. Né? Ai, que ótimo. Então, literatura entra realmente na minha vida, mistura um pouco na minha vida, assim, como se fosse uma obra da realidade, não uma obra de ficção. Você vai escrever um livro, tá? E a gente vai te cobrar. E depois eu quero ter um papo, porque eu já tive um monte de ideia para o teu livro aqui, depois eu quero conversar com você. Ai, jura? Juro. Ai, bem Reinaldo, jeito Reinaldo de ser. Eu já estou me atrevendo mesmo, conforme... inclusive, olha, a literatura é tão importante para mim, Cíntia, eu gosto tanto que eu resolvi fazer uma coisa, eu tatuei na parede da minha casa um texto de Fernando Pessoa. Eu tinha visto, quando você mostrou os livros, eu ia falar mesmo. Que acabou virando o meu mantra diário. Todos os dias, quando eu acordo e saio do meu quarto, a primeira coisa que eu vejo é esse texto. E esse texto diz mais ou menos o seguinte, veja se ele não é um texto que faz a gente se engajar bastante com a vida. Olha só. Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudade, Cíntia, mate-a. Se perder um amor, não se perca, mas se o achar, segure-o. Fernando Pessoa. Que lindo. Veja se isso não é um mantra para a vida. Tem que ler todo dia, hein, Reinaldo? Todo dia, mas é a primeira coisa que eu vejo quando saio do meu quarto. Eu saio do meu quarto, eu dou de cara para essa parede. Essa parede virou meu altar, a minha reza diária. Né? Você adesivou na parede, isso? Adesivei na parede. Lindo, ficou lindo. Lindo, né? Muito bom. Então, literatura e realmente estão até impregnados nas paredes da minha casa e dentro de mim, assim, muito fortemente. Aí você junta a força do Reinaldo do amor aprendizado com a apreciação da beleza. Dá nisso. E dá isso aí que a gente viu, né? Que delícia. Reinaldo, temos 1 minuto e meio. Vamos terminar com mais uma poesia? Ótimo. Acho que vai cortar, mas eu vou ler. Drummond, tá bom? Poeta brasileiro do tipo Fernando Pessoa. Drummond é o Fernando Pessoa brasileiro. É sobre o amor, que acho que é a maior força do universo, né? Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar, sempre, e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também, e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Acabou, tá acabando, que pena, no último momento aqui travou, mas
Tá aí, voltou. Ah, que pena. Deu tempo, temos 10 segundos. Deu tempo de ler tudo, foi ótimo, Beijo. amei. Beijo para Amei. todo mundo. Amanhã, Obrigado. Escuta Empática, com o Leandro Citelli. Beijo. Obrigada, Reinaldo. Tchau.